Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o culto de senhoras desta semana, que estamos estudando a respeito das 95 teses da Reforma Protestante. Queremos lembrar os irmãos que para essa semana, como orientação, ali no quadro Lâmpada para os Meus Pés, nós iremos trabalhar a respeito de Jesus, o único mediador. Estamos falando a respeito das teses, porque é uma preocupação muito grande do Senhor para poder alertar a sua igreja. O livre exame das Escrituras, o sacerdócio universal do crente. Então, hoje nós iremos falar exatamente sobre isso. E o texto que nós iremos ler está em 1 Timóteo 2, no versículo 5. E a pergunta é possível responder se há mais de um mediador entre Deus e os homens? A resposta, irmãos, é não. Foi deixado alguns textos para que nós pudéssemos estar explorando para esta semana a respeito desse assunto. Mas antes de adentrarmos aqui, irmãos, eu queria comentar com os irmãos o porquê das teses de Martinho Lutero. Ele não foi simplesmente por acaso pegou e escreveu. Não. O momento em que ele escreve as 95 teses, ele era um momento em que todos esses assuntos aqui, Jesus, o único mediador, o livre exame das Escrituras, Jesus, o sacerdócio universal do crente e as outras mais, era porque a igreja estava vivendo um momento de esquecimento. Assim, não, porque foi tirado isso dela, foi implantado. A parábola lá diz que veio uma mulher com 3 medidas de fermento e levedou toda a massa. Então, o primeiro texto aqui, para que nós possamos entender, no livro de Timóteo, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. O que nós temos a comentar a respeito desse texto? Havia necessidade dele dizer que há Deus? Sim. Porque o objetivo do inimigo, desde o início da criação, foi sempre eliminar Deus da história da humanidade. Ou substituir, ou criar outros deuses. Porque Deus há um só Deus. Existe somente um Criador. E o inimigo, ele começa a influenciar o povo. O povo sai ali, depois de Adão e Eva, o Senhor estabelece um ato de misericórdia, mas dali em diante o inimigo ele continua. E ali a gente vê que dali para frente outros deuses foram criados. O próprio homem teve um momento ali que eles não queriam mais que Deus reinasse. Eles precisavam, isso é no Velho Testamento, de alguém que fosse à frente deles. Foi o momento em que Saul foi consagrado. Eles não queriam mais o governo de Deus sobre eles. É tanto que alguns reis depois desses, eles se intitulavam deuses. Olha, durante esse mês só vai orar a Nabucodonosor, o nosso rei, o nosso Deus, o nosso Senhor. E daí para frente a gente vai vendo as aberrações que foram sido criadas. Então a gente vai vendo que o texto de Timóteo é necessário, porque há um só Deus. Se o homem abandonou os princípios e está endeusando outras coisas, a Bíblia diz que o nome disso é idolatria. Mas há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso aqui está em Timóteo.
Então houve-se uma necessidade, sim, muito grande. Fizeram um bezerro de ouro para substituir a figura de Deus. No coração do homem houve sempre esse desejo estranho pelaquilo que se vê, pelaquilo que se pode tocar. Então eles não queriam ser conduzidos ouvindo a voz de Moisés, que transmitia a voz de Deus. Eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar, que pudesse ir à frente deles, como eles fizeram. E aí o Senhor vira para o profeta e diz: olha, não se preocupe, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Então, daí se começou a criar esse montoeiro de aberrações que existe e que eles denominaram como deuses. Mas nós cremos nas Escrituras Sagradas que há um só Deus, só um. No livro de Atos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui nós estamos deixando bem claro que nós estamos tratando a respeito da salvação. Naquela época, quando Lutero ele escreve essa tese, é porque o próprio homem estava endeusando os homens. Se a gente for pegar aqui, nesse próximo slide, vou passar para aqui. Não, aqui ainda não. Ah, tá, vou passar logo aqui, depois a gente volta nos demais. Aqui, olha, aqui tem nome, alguns nomes que fizeram parte do ministério do Senhor Jesus. Nós temos os 12 apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, temos Maria, né? Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a Bíblia relata sobre outras mulheres, mas esses aqui tiveram nomes citados pelas Escrituras Sagradas. Então a gente vai vendo, irmãos, que a intenção do inimigo é confundir os ouvintes a respeito dos ensinamentos das Escrituras. E aí naquela época, quando Lutero ele chega, o que ele encontra? Ele encontra, dentro da sua própria religião, ele encontra lá Pedro, não é? Ele encontra André, Tiago, São Pedro, Santo André, São Tiago, São João, São Bartolomeu, São Mateus, São Marcos, São Lucas, e assim vai indo embora. Maria, como a Ave Maria e tudo mais. Aí quando a gente para poder observar, ele se depara exatamente com isso. Mas ele não tinha um conhecimento da verdade. Não, para ele era aquilo ali mesmo. Foram homens, todos esses nomes citados nas Escrituras Sagradas, esses nomes se tornaram eternos. Se os irmãos pegarem para poder observar a história ecoa a vida desses homens. Então, por que a história ecoa o nome desses homens e dessas mulheres? Porque eles estão incumbidos dentro do Evangelho eterno. E quando nós conseguimos adentrar no Evangelho eterno, nós nos tornamos eternos também. Esses homens pediram para que as religiões fizessem isso? Não. Isso aqui parte do ser humano. O ser humano é isso, confusão. É a mesma coisa de Babel. Porque só há salvação através de Jesus. Mas aí quando você vai ver o ensinamento de Cristo para a salvação, ele diz que nós temos que negar a nós mesmos. E na maioria das vezes, as pessoas não querem negar a si mesmo. Essas pessoas elas querem ir até ao Pai do jeito que estão. Não muda as atitudes, continuam a vida de pecado, porque eles acham que é melhor. Não estou dizendo aqui, criticando religião de ninguém, só estou dizendo que ele se depara. E Jesus desapareceu aqui, nesses nomes aqui, Jesus desaparece. Mas quando ele começou, ele teve um encontro com Jesus. Lutero, ele teve um encontro com a palavra. E a Bíblia diz que conheceis a verdade e a verdade vos
libertará. Então, quando ele escreve Jesus como o único mediador, é porque quando ele chegou, Jesus tinha desaparecido. Havia outros mediadores. Só que a grande questão é que se a Bíblia afirma que há um só Deus e um só mediador, e aí ele se depara com vários mediadores, então isso é sinal que há vários tipos de deuses. Então existe religião para tudo quanto há gosto. Mas a Bíblia diz que esses homens hoje descansam no Senhor. Foram homens que morreram por amor do Evangelho. Foram homens que não quiseram, esses nomes aqui, irmãos, eles não quiseram receber o seu galardão nesta vida. Porque se eles quisessem, era só negar a doutrina de Jesus. Era só negar o Evangelho eterno. Mas a Bíblia diz que não. Para onde iremos nós? Para onde fugiremos da tua face, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, se a gente for pegar aqui, foram homens notáveis. Maria foi uma mulher notável. Ela deu a luz ao Filho de Deus. Mas me mostra aí um outro feito de Maria que a pudesse hoje a canonizar e fazer dela um Deus, ou fazer dela uma mediadora entre o homem e o próprio Deus. Não existe. Procure na história de Bartolomeu, de Filipe, de João, de Tiago, de André, de Pedro e dos demais, de Judas. Foram homens que morreram e permaneceram mortos. Fizeram curas? Sim. Operaram milagres? Sim. Expulsaram demônios? Sim. Mas eles não ressuscitaram. E segundo as Escrituras, tudo isso foi feito em nome de Jesus. E eles não eram ladrões de glória. Tudo é dele, para ele e por ele. Aí vem o inimigo, influencia a religião e ela começa a criar, ela começa a gerar. Porque o evangelho que Jesus anunciava era um evangelho que era para combater o que estava presente no meio do povo desde o início, a mentira. A mentira estava presente no meio do povo de Deus desde o jardim do Éden. Então qual era o objetivo de Jesus? Era trazer ensinamento de verdade para tirar do meio do povo a mentira. Que mentira era essa? A mentira de que o homem não morreria. E o homem, para poder ser eterno, ele precisa adentrar aos mistérios de Deus. Então aqui a gente pode ver que hoje assim se encontra a humanidade, se apegando nas facilidades, se apegando naquilo que é dessa vida. As pessoas querem um pastor que brigue por elas, que expulsa demônio, que faz bagunça, que faz isso, que faz aquilo outro. Mas quando você traz para ela que só existe um mediador, mas que para que nós possamos alcançar a salvação, nós precisamos mudar de vida, precisamos abandonar o pecado, precisamos nos arrepender, precisamos nos santificar. As pessoas não querem. Elas querem alguém para ir à frente delas, fazendo por elas aquilo que ela deveria fazer, ela quer que alguém faça por elas. A Bíblia diz que a salvação é um ato gratuito de Deus para o homem, é um presente. Então, se há um presente, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ir atrás para poder alcançar. Amém? Então aqui, homens notáveis. E a Bíblia diz que seja santo como eu sou santo. Mas a santidade é que esses homens entenderam que eles não queriam ser santo nessa terra. A santidade aqui, eles estão entendendo errado. Esse ser santo aqui quer dizer separado. Não quer dizer aquele santo que recebe adoração, que recebe oração e vai fazer alguma coisa, porque não existe. Porque a Bíblia é clara sobre isso. E por isso, há um só mediador.
de um Novo Testamento. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento. Então aqui fala de um Novo e de um Velho Testamento. Já dá para os irmãos ter uma ideia. A Bíblia é separada em 3 partes, porém em 2 períodos. O período do Velho e o período do Novo. Em 3 partes. A parte do Pai, a parte do Filho e a parte do Espírito Santo. Então, são histórias que se entrelaçam, histórico com profético. E a Bíblia diz que é um Novo Testamento. O Testamento é uma documentação avalizando feitos e benefícios de um pai para os seus filhos. Então aqui está, Jesus, ele é o Novo Testamento. Jesus é o benefício de Deus para os seus filhos aqui na terra. Não anula, o Novo Testamento não anula o Velho. Pelo contrário, está bem claro, chamados receberão a promessa de herança eterna. Os homens que morreram lá no livro de Mateus, olha só que coisa interessante. No livro de Mateus 27:51, diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, deram-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram à cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que morreram guardando o Velho Testamento, tendo aquilo como a sua base de fé. No momento da morte de Cristo, a terra se abre e esses homens, pelo poder extraído da cruz, esses homens, ele alcançam uma bênção. Então aqui a gente podemos afirmar que tanto o velho quanto o novo andam de mão dada. Meus filhinhos, aqui já em 1 João, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Não existe esse negócio de pede a mãe que o pai atende, ou de, agora cedo mesmo estava comentando aqui, a respeito, os padres estão dizendo que Maria não salva, que São Pedro não salva, São não sei quem não salva. Olha, isso aí é conversa, viu? Porque assim, é discurso de hipócrita. Olha para você ver, eles mesmos já estão expurgando. Não, porque se eles estivessem expurgando, eles não continuavam lá. Se eles sabem que Jesus não salva, que Maria não salva, que Pedro não salva, os irmãos de Jesus não salva, o que eles estão caçando lá? Adorando imagem, rezando, fazendo cultos a mortos. Então a gente vai vendo que o inimigo continua tentando enganar, porque aí daqui a pouco o crente vai querer assistir o canal de Aparecida. Porque lá os padres estão trazendo um sermão contra a própria igreja católica. Não, fuja, sai dela, povo meu. A Bíblia é clara sobre isso. Sai dela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. É único. Unigênito do Pai. Cheio de graça. Favor não merecido. Porém, de verdade. Para alcançar a graça, precisamos viver a verdade. Amém? E para finalizar, aqui está o projeto de salvação. Separei aqui essas duas figuras. Aqui a parte do templo, lá no local, no santo, para o lugar santíssimo. Aqui representa o histórico. Olhando aqui, irmãos, você vai ver os elementos históricos. Hoje as pessoas preferem comprar um quadro com o tabernáculo. É muito bom para você aprender e tudo mais. Mas a história é só para ilustrar. Jesus está presente desde o início da criação.
porém de forma figurativa. Já no Novo Testamento, que é o segundo quadro aqui, que é um quadro muito usado nas nossas aulas em seminários, mostra o profético. Então, no momento em que Cristo ele morre, é como se ele rasgasse o histórico para extrair de dentro do histórico o profético. Então assim, é como se no Santo dos Santos nós tivéssemos aqui o quadro da direita. Além do véu está o quadro da direita. Além do véu está o profético. Além do véu está a arca da aliança. Além do véu está a presença do Pai. Além do véu está a presença do Filho. Além do véu está a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas se limitam no histórico. Compra suas maquetes, faz estudo sobre o histórico. Quando você vai ver o quadro aqui à nossa direita, é o nosso gráfico da salvação que foi montado com muitos anos de lágrimas, de jejum e oração, a gente vai vendo que o profético é isso que está no Santo dos Santos. Então o inimigo ele não quer que as pessoas tenham acesso ao Santo dos Santos, porque ele sabe que conhecendo a verdade vai libertar as pessoas, vai saber que só existe o mediador, vai saber que agora o sumo sacerdote ele foi substituído por um sumo sacerdote eterno, e os demais agora eles terão acesso. Então qual é o objetivo do inimigo? Antes do homem conseguir chegar no Santo dos Santos, nós vamos impedi-los, nós vamos tentar desviar suas atenções. No momento em que Jesus vira para aquele homem que diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando, olha para vocês verem, por que Maria não entrou com os irmãos de Jesus? Por que ficou lá fora e mandou chamar Jesus lá fora e não entraram para dentro? Será que realmente ela via Jesus como Salvador? Será que realmente ela entendia que Jesus era Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo? Aí vence as dúvidas, porque não é a primeira vez que Jesus trata dessa forma. Ele queria tirar essa mentalidade. Ele poderia muito bem mover-se de acordo com o seu sentimento, de acordo com o seu coração. Não é minha mãe, peraí pessoal, é a minha mãe e eu vou lá, foi aquela que me gerou. Mas ele não estava ali para esse tipo de sentimento. Ele deixou bem claro que nós não podemos confundir aquilo que é profético com aquilo que é histórico. O nosso coração humano está voltado para aquilo que é histórico. A gente chora, a gente se quebranta, mas aí quando você vai ver, só permanece no histórico. Ele não alcança uma libertação, não alcança uma mudança de vida, uma transformação de atitude. Então você vai vendo que não foi só esse momento que Jesus vira e diz assim: não, minha mãe e os meus irmãos, a minha família é quem está dentro do projeto. É quem está entrando no Santo dos Santos. É quem está vindo a mim como mediador, não quem está com ela. Lá estavam os irmãos dele com ela e não com o próprio Salvador. Quando ele fica no templo pregando, eles vão em busca. Ai, meu filho, não sei o que, ficou, se perdeu. Ele vira e fala assim: olha, por que estão preocupados? Não sabeis que eu vim para poder tratar dos negócios do meu Pai? Então por que Jesus usa esse discurso? Porque o Evangelho estava dessa forma, estava humanizado, estava na figura das pessoas. O templo, nas figuras simbólicas do sacrifício, ali dentro do Santo do Santo. Então assim, a gente vai vendo que havia uma preocupação. Depois que Jesus morre, eles voltam novamente, porque aproveitou os sermões duros e proféticos de Jesus. O inimigo vem: olha, vem cá, olha para você ver como é que Jesus tratou Maria, a mulher que gerou ele. Olha para você ver, não fez a lesão, não deu ênfase aos seus irmãos. Então nós vamos canonizar esses homens. Esses homens foram homens de Deus, homens santos. Um morreu crucificado. Olha, esses homens se tornaram mártires. Se tornaram marcos antigos, para que a ovelha de hoje não perdesse o caminho para a eternidade.
Então não se alcança salvação por meios de facilidade. Salvação, ela foi pago um alto preço por ela. Foi abrido mão de coisas, de vidas, para que pudessem chegar a nós hoje. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs. Então só existe isso. O objetivo do inimigo é desviar a atenção do evangelho hoje. Mas aqueles que conseguem adentrar nos santos dos santos, esses alcançarão uma bênção de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.